Um bem mal adquirido. Certa vez recebi uma visita. Escutei suas reclamações no corredor. Abri a porta. Era um homem que me perguntou indignado: como é esta mistificação de almas do purgatório? Não se trata de mistificação, revidei-lhe. Então, resmungando, foi direto ao assunto. O senhor E apareceu para você? Tinha diante de mim um parente a quem eu dissera da parte do senhor E que devia restituir um bem mal adquirido. Respondi afirmativamente à sua pergunta. Começou a implicar, dizendo que aquilo não era verdade, mas engano para extorquir dinheiro. Que bem mal adquirido devemos devolver? Não sei, respondi. Apenas fui encarregada de dizer isto à sua família, que devia restituir aquele bem. Qual? O senhor deve saber. Ele soube então exatamente qual o bem, e também que sua fé cristã era muito escassa. Criticou o Papa, a Igreja, a religião. Expliquei-lhe tranquilamente o significado. Acalmou-se e falou: se é assim, preciso começar uma vida nova. Já não confiava em nenhum padre. Agora devo começar a crer em Deus, porque a senhora não poderia saber que em nossa propriedade havia um bem mal adquirido. Nem mesmo todos os meus familiares sabem. Outra vez veio uma senhora confessando: tive de sofrer 30 anos de purgatório por não deixar minha filha entrar no convento. Isso demonstra que os pais que impedem a vocação de um filho chamado por Deus ao sacerdócio ou à vida religiosa assumem grande responsabilidade. Sei por meio das almas que muitos pais devem prestar contas por terem negado aos filhos o ingresso na vida religiosa. A mulher que tinha o mais terrível purgatório. Um homem escreveu-me uma carta contando-me que sua esposa falecera há 1 ano. Desde então, ouvia todas as noites baterem à porta do quarto. Pediu-me para averiguar o que acontecia. Fui, depois de lhe ter dito que não estava segura de poder saber alguma coisa. Talvez sua mulher não podia ainda manifestar-se. Neste caso, era preciso deixar tudo nas mãos de Deus. Dormi naquele quarto. Lá pelas 23h30 começou o rumor. Perguntei: o que deseja? O que devo fazer? Nada vi, nem recebi qualquer resposta. Pensei que aquela mulher não podia ainda falar. Após 5 minutos, ouvi um tropel assustador e vi um gigantesco animal, coisa que jamais me acontecera antes. Era um hipopótamo. Joguei água benta e perguntei: como posso ajudar-te? Nenhuma resposta. Logo apareceu o demônio na forma de uma horrível e enorme serpente que apertou o animal para estrangulá-lo. Depois, repentinamente sumiu. Comecei a ter pensamentos tristes. Contudo, aquela mulher não devia estar condenada. Pouco depois, veio uma alma com aparência humana, como de costume. Consolou-me. Não tenha medo. Esta mulher não está condenada, mas deve sofrer o mais terrível purgatório que existe. E deu-me o motivo. Vivera 10 anos de inimizade com outra mulher, sendo ela a causa. Sua inimiga tentara várias vezes a reconciliação, mas ela sempre recusara. Até na última doença a rejeitara com arrogância e morreu assim. Temos aqui uma prova de como Deus pune severamente os que se comportam de modo hostil com o próximo, porque isso é diametralmente oposto à caridade. Com frequência brigamos na vida, mas precisamos acertar as coisas tão logo seja possível. Perdoar sempre. A caridade supera tudo. Não se insiste bastante a respeito de sua força. Ela cobre uma multidão de pecados. Morto numa avalanche. Em 1954, houve uma catástrofe devido a uma avalanche. Um rapaz de 20 anos morava num local fora de perigo. Durante a noite, ouviu o pedido de socorro. Levantou-se e apressou-se para levar auxílio.
A mãe tentou dissuadi-lo. Os outros também têm de ajudar, não só você. Há muito perigo durante as avalanches. O rapaz não desistiu. Dirigiu-se para o local de onde saiu o grito de socorro, mas foi envolvido por uma avalanche e morreu. Na segunda noite em seguida à morte, veio pedir-me 3 missas na sua intenção. Os familiares ficaram maravilhados que pudesse ficar livre tão rápido, uma vez que era pouco fervoroso na religião. O jovem, porém, me disse que Deus fora misericordioso com ele por causa do seu gesto em favor do próximo. Ele não teria morrido de modo tão belo se vivesse mais. Não devemos jamais desanimar quando acontecerem tais incidentes. Nada sabemos da sua utilidade. Nestes casos, as pessoas dizem que era um bom rapaz ou uma boa moça. Conheci ótimos rapazes e moças que depois se desviaram do bom caminho. Só Deus sabe o que eles poderiam ser. Na eternidade é que conheceremos a bondade de Deus a nosso respeito. Satanás se mascara. Certa alma veio me ordenar: não se entretenha com a próxima alma que vier. Meu diretor espiritual me dissera para dar atenção a todas as almas que se apresentarem. Então perguntei: por que não devo? Porque ela precisa sofrer o que não podes sofrer por ela. Neste caso, Deus não a deixará vir, respondi. Fui tratada asperamente. Deus te provará, quer obedeças ou não. Quando estou certa e não entendo bem as coisas, invoco o Espírito Santo, que nunca me abandona. De repente, veio-me a ideia que poderia ser o demônio. A minha decisão foi imediata. Ordenei-lhe: se és o inimigo, ordeno-te, em nome de Jesus, retira-te. Deu um grito e desapareceu. Vi então que era o inimigo, sob a aparência de uma alma do purgatório. No dia em que temos missa para os mortos, às 9 horas, a Santa Comunhão é distribuída às 7. Num desses dias, fui à igreja às 6h45. Como de costume, há sempre 2 ou 3 pessoas. Neste, eu estava só. De súbito, chega nosso pároco todo agitado. Na pressa, não faz nem sequer a genuflexão. Dirige-se diretamente a mim e diz energicamente: hoje você não pode comungar. E se retira célere, sem dobrar os joelhos diante do Santíssimo. Não entendi. Comecei a rezar o rosário. Pouco antes das 7, meu diretor espiritual entrou tranquilamente na igreja. Pensei: irá logo embora, já que não posso comungar e não há mais ninguém. Mas, ao contrário, se dirigiu à sacristia. Olhei para os lados se havia alguém. Ninguém. Fui então à sacristia e perguntei: por que não posso comungar hoje? E quem lhe disse? O Senhor. Ele quis saber quem me dissera aquilo. Contei-lhe tudo. Tranquilizou-me. Deixe isso para lá. Eu não tinha entrado na igreja, era o inimigo. Receba a comunhão. Em Appenzell, conheci a senhora Maria Graf, pessoa simples que tinha frequentes aparições da Santíssima Virgem, da qual recebia mensagens. Certa vez, veio pedir-me um conselho. Sentia-se obrigada a dar a conhecer as mensagens ao mundo, mas o bispo não permitia. Indaguei-lhe: a senhora fala muitas vezes com a Santíssima Virgem? Respondeu que sim. Aconselhei-a a perguntar-lhe o que devia fazer. A vidente sabia muito bem que o bispo não estava de acordo com ela. Perguntou a Nossa Senhora e recebeu a resposta: obedeça ao bispo. Eu cuidarei das mensagens e farei com que sejam divulgadas. A senhora Graf obedeceu. Em Appenzell, quase ninguém acreditava nestes favores extraordinários, nem seu marido. Mas não se pode impedir os desígnios de Deus. Pouco depois da morte da vidente, em 19 de fevereiro de 1964, aconteceu uma cura extraordinária por sua intervenção. E isso despertou a atenção de muitos que se dirigiram ao marido, pedindo-lhe para averiguar se sua esposa deixara algo escrito. Encontraram suas anotações, nas quais a Santíssima Virgem expressava muitas vezes
o desejo que se rezasse diariamente o terço pela conversão dos pecadores. Ele é poderosíssimo contra os assaltos do demônio. Logo após esta notícia, recebi 2 cartas de conteúdo idêntico. Dizia: entre nós acontecem coisas estranhas. Deve ser o demônio agindo. Pensei: vou escrever aos 2 pedindo-lhes que rezem todos os dias o terço pela conversão dos pecadores. Era dia 16 de dezembro de 1964. Peguei 2 folhas de papel, coloquei-as no centro da mesa com os 2 envelopes. Tenho o costume de escrever primeiro o endereço. De repente, um assobio estridente. Senti terror. O demônio estava ali, próximo. Arrancou-me as folhas e puxou-as até a extremidade da mesa, deixando sobre elas um sinal queimado. Para mim, foi a prova do poder do terço contra ele.